Embriologia animal e suas etapas. 1. Segmentação ou clivagem. Em embriologia, clivagem é o desenvolvimento de um organismo multicelular através de uma série de divisões mitóticas. O zigoto é dividido inicialmente ao meio, depois em quartos, oitavos e assim por diante. Essa divisão sem crescimento do volume citoplasmático ocorre pela ausência das fases G1 e G2 da interfase. Entretanto, a divisão nuclear ocorre em níveis extremamente altos. Durante essa fase, há o início da diferenciação celular. No entanto, todas as células são células-tronco. E existem 5 tipos de células-tronco. Células-tronco totipotentes. Essas células apresentam a capacidade de se transformar em qualquer tipo celular encontrado no corpo do indivíduo. Células-tronco pluripotentes. Essas células-tronco diferenciam-se das totipotentes por serem menos versáteis, ou seja, não são capazes de dar origem a um ser vivo por completo, uma vez que não são capazes de originar tecidos extraembrionários. Células-tronco induzidas. Essas células-tronco são produzidas em laboratório. Células-tronco multipotentes. Essas células-tronco diferenciam-se em poucos tipos celulares. São responsáveis principalmente pela renovação celular. Células-tronco unipotentes. Essas células-tronco, diferentemente das demais, não apresentam grande capacidade de diferenciação, sendo capazes apenas de formar células do tecido ao qual pertencem. 2. Blastulação. Após o processo de clivagem, é formado um aglomerado compacto de células chamado mórula. Blastulação é o processo de modificação da mórula em blástula por clivagens e mudanças nas disposições dos blastômeros. O ovo é formado por células nomeadas blastômeros, os quais estão em constantes clivagem, aumentando seu número e diminuindo seu volume. Durante um determinado período de clivagens, os blastômeros formam uma bola maciça, sendo esta nomeada mórula. Durante a transição de mórula para blástula, os blastômeros mudam sua disposição, formando uma esfera com um espaço interno preenchido por líquido, a blastocele. 3. Gastrulação. Logo após a blastulação, inicia-se a fase de gastrulação, que acontece durante a 3ª semana da gestação. A gastrulação é uma etapa importante do desenvolvimento embrionário, pois é nessa fase que ocorrem o crescimento e a diferenciação das células para a formação dos 3 folhetos germinativos: ectoderma, mesoderma e endoderma. Esses folhetos são responsáveis por originar órgãos e tecidos do embrião, no caso, ectoderme, mesoderme e endoderme. Os seres vivos podem ser classificados de acordo com os folhetos embrionários que apresentam a sua formação. São chamados de diblásticos os animais que apresentam apenas 2 folhetos, endoderma e ectoderma. Os triblásticos, por sua vez, têm os 3 folhetos embrionários na sua composição: ectoderma, endoderma e mesoderma. O celoma é uma cavidade do corpo derivada do mesoderma do embrião, presente em animais de diversos filos e no interior da qual se localizam as vísceras. Os animais que apresentam celoma são chamados de celomados. Todos os cordados são celomados, assim como os moluscos, as lesmas e ostras, os anelídeos, as minhocas, e os equinodermos, as estrelas do mar e os ouriços do mar. Há animais triblásticos em que a mesoderma delimita uma parte da cavidade, sendo a outra parte delimitada pela endoderma. Esses animais são chamados de pseudocelomados, pois o celoma só é verdadeiro quando é completamente revestido pelo mesoderma. É o caso dos nematódeos, cujo representante mais conhecido é a lombriga, Ascaris lumbricoides, um parasita do intestino humano. Em alguns animais, a única cavidade que se forma no embrião é o arquêntero, pelo que são designados acelomados. A passagem da fase de gástrula a de neurula é denominada neurulação. Compreende a formação da mesoderma. A partir daí, a mesoderma induz a ectoderme a formar o tubo neural, também chamado de canal neural. Na neurula,
já se observa o celoma. A conclusão do desenvolvimento embrionário se dá com o processo organogenético, isto é, de formação de órgãos. Lembrando que alguns autores consideram a fase de neurulação como a primeira fase do processo de organogênese. Esse processo elabora as maneiras das células embrionárias se formarem como um todo. A organigênese é a parte do processo de desenvolvimento embrionário no qual os três folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme, se diferenciam e dão origem aos órgãos internos do organismo. Durante a organogênese ocorrem divisões e especializações celulares. Os três processos embrionários dão origem a órgãos e estruturas do corpo do embrião, além dos anexos embrionários, os folhetos germinativos, e nessa perspectiva é válido afirmar que a ectoderma origina a epiderme e seus anexos, pelos, unhas, e outras três são mucosas corpóreas, oral, anal e nasal, o esmalte do dente, o sistema nervoso através do tubo neural, nos olhos, a retina, cristalino e a córnea, a hipófise, entre outros. A mesoderma, por sua vez, é dividida em epímero, mesômero e hipômero. O epímero forma o esqueleto axial, a derme, tecido conjuntivo e o tecido muscular. O mesômero, rins, gônadas e uréteres. E por fim, o hipômero, que origina os músculos lisos e cardíacos, além de três serosas: pleura, que reveste externamente o pulmão, o pericárdio, revestimento cardíaco, e o peritônio, o abdômen. Já a endoderma é processo do qual surgem os alvéolos pulmonares e as seguintes glândulas: fígado, tireoide, paratireoide. Também é a básica formação do revestimento interno dos tratos digestório e respiratório.